Olá, pessoal, eu sou a Lady Daiane. Eu sou a Gabriela Borba Nós somos do podcast Desenrola. e hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. E o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que é possível ter um relacionamento mais equilibrado e mais saudável. Exato. A dependência emocional, ela começa quando se cria um conceito de que você só vai ser feliz, só vai ser completa na presença da outra pessoa, né? Então, diante desse conceito, você começa a perder a sua própria identidade, a sua própria personalidade para viver a vida do outro, para viver somente com o outro, e isso começa a construir uma dependência emocional da outra pessoa. E como que começa essa dependência emocional, né? Tudo vem daquilo que a pessoa aprendeu, observando as relações do convívio dela e foi construindo as crenças, que é tudo aquilo que ela acredita sobre ela mesma, a forma com que ela interpreta o mundo e principalmente as relações. Sim. E além disso, a dependência emocional, ela surge pela baixa autoestima, principalmente em um dos pilares que é do autoconceito, que é a forma com que ela se enxerga, a forma com que ela se vê, e também pelo medo excessivo do abandono. Então, esse conjunto faz com que ela acabe depositando todo o crédito e a esperança da felicidade dela na relação com o outro. Isso. E agora que a gente falou um pouquinho o que é dependência emocional, é muito importante a gente contextualizar o que é um relacionamento saudável, né? E o primeiro pilar é muito importante você identificar seus próprios valores. Aquilo que te move, quais são as suas vontades, quais são os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que faça com que você viva a sua própria vida, né? Ter as suas próprias identificações. É muito importante esse autoconhecimento. E o segundo pilar é estarmos abertos para a gente entender o nosso parceiro. Porque muitas das vezes a gente fica tão presa naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente idealiza dentro do relacionamento e a gente não dá abertura para ouvi-lo, não dá abertura para entender aquilo que ele tá sentindo também, que é aquele famoso se colocar no lugar da pessoa. Exato. Então esse pilar também ajuda muito num relacionamento saudável. O terceiro, é muito importante você crescer junto com o seu parceiro. Então, em um relacionamento saudável, geralmente vocês têm coisas que vocês estão fazendo em conjunto ali, que vocês vão construir em comum. Então, é muito importante o casal ter tempo juntos de qualidade, ter momentos juntos, momento que vai agregar ali naquela relação, mas é bem diferente de você querer fazer tudo com seu parceiro. Então, ter momentos a qual os dois têm ali um momento mesmo de prazer faz com que você cresça, mas sabendo também aquilo que é importante para você. É onde entra o quarto pilar, que é a individualidade. A gente precisa valorizar a nossa individualidade, porque quando a gente tem os nossos momentos, quando a gente descobre aquilo que a gente gosta de fazer, quando a gente sabe aquilo que nos faz bem, a gente também tá bem para se relacionar com o outro. E isso é tão importante, eu vivo isso na prática, inclusive no meu relacionamento. Legal. Então, desde que eu e Juliana, a gente começou a namorar, a gente sabia que essa questão da particularidade, ela era importante, porque a gente tem ali uma diferença de idade, a gente também na época tinha uma diferença de realidade e a gente combinava esse jogo. Olha, eu gosto muito de estar com as minhas amigas, de ter o meu momento e também é importante que você tenha esse seu momento com seus amigos, fazendo as coisas que você gosta de fazer. Então, desde então, a gente tinha esse combinado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tinha uma comunicação da gente compartilhar o que a gente ia fazer, com quem que a gente ia estar, porque isso, de uma certa forma, acaba também deixando o parceiro mais seguro. E deixando muito claro de que essa individualidade é importante e saudável para a própria relação. E, sem dúvida, isso ajuda muito. E é muito importante você estar em alerta, principalmente quando você inicia um namoro. É comum, quando você tá apaixonado no início, você querer passar bastante tempo com aquela pessoa, acho que é natural de um início de um relacionamento, mas esse é um ponto muito importante para você começar a ficar em alerta, porque às vezes quando você inicia um namoro, você começa a viver aquele relacionamento, esquece dos amigos, esquece da família, esquece daquilo que você gostava de fazer antes, quando você estava solteira, e aí também tem essa questão de você
você criar a dependência emocional, porque você começa a viver só o namoro, que foi o que você trouxe, que você faz completamente diferente, inclusive, né, tem bastante tempo de casada, enfim, então, esse início de namoro é muito importante você identificar os momentos que você vai ter com seu namorado e continuar fazendo aquilo que você fazia, que você gostava quando estava solteira. Isso é tão profundo, porque eu conheço uma pessoa que a gente estava discutindo exatamente sobre esse tema, sobre a dependência emocional, e é uma pessoa que ela já desenvolveu a consciência de que ela era emocionalmente dependente de uma pessoa, que ela se relacionava, e ela me trouxe um relato que eu nunca mais esqueci, que depois que ela terminou a relação, ela se viu ali sozinha, sem amigos, como você disse, porque ela acabou se isolando dentro daquele relacionamento. E ela falou assim, Gabi, eu tava morrendo de vontade de pedir uma pizza. Mas eu não sabia pedir uma pizza. Eu não sabia escolher o sabor da pizza que eu gostava. Qual que era o meu sabor preferido. Então, eu precisei passar por todo esse processo de redescoberta de quem eu era. Porque ela acabou se envolvendo e se entregando muito para aquela relação. Então, por isso que é um tópico que, sim, a gente precisa valorizar e reconhecer. Então, viver esse mundo paralelo. Viver com seu parceiro e saber também viver sozinha. Fazer as coisas sozinha. Exatamente. E é algo tão aprendido isso, porque a própria sociedade já coloca isso pra gente, principalmente nos contos de fada. Nossa, então, quando criança, a gente gosta, né, dos contos de fadas, desenhos das princesas e tudo mais. Aí tem a famosa Bela Adormecida, que ela depende lá do beijo do príncipe para voltar à vida. Nossa, né? E é um legal. exemplo também de dependência emocional. Isso, e aí você contando agora esse exemplo me fez lembrar um outro romance que ele é famoso mundialmente, que é Romeu e Julieta. Então, frente à possibilidade deles não viverem esse amor, eles acabam optando por não viver, né? A dependência emocional é tão grande que se não for para viver com aquela pessoa, eu prefiro não viver. E isso faz com que a sociedade já, desde muito tempo atrás, já tem um pouquinho dessa construção, né? Da dependência emocional, desse amor, né? Muito patológico, ardente, né? Para quem não conhece o romance, né? Romeu e Julieta traz muito essa ideia. Exatamente, é um exemplo clássico. Por isso que é importante a gente olhar para si e a gente reconhecer. Eu estou num relacionamento em que o meu parceiro é dependente emocional, ou eu sou a pessoa dependente emocional do parceiro. Ok, reconhecido isso, o que a gente precisa fazer para conseguir cuidar melhor e, de repente, até tratar essa dependência emocional. Então, a gente vai trazer aqui agora algumas dicas de como conseguir fazer essa construção. Isso. O primeiro ponto para você identificar é quais são os seus medos. Você tem medo do quê? Você tem medo de não conseguir viver sozinha? Você tem medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de não ser amada, de não viver feliz, de não ser feliz? Quais são os seus medos? É muito importante você identificar, porque diante dessa identificação, você começa também a ter ali algumas intervenções, algumas coisas que você possa fazer para trabalhar esses medos. Então, é muito importante também procurar a terapia. E um segundo pilar, uma segunda dica, é melhorar a autoestima. Inclusive, a gente gravou um episódio que conta sobre o que é autoestima, quais são os pilares. E dentro da autoestima tem um pilar que se chama autoeficácia, que é a nossa habilidade de conseguir resolver problemas. Uma pessoa que tem essa dependência emocional, ela acaba depositando no outro esse apego pela resolução. Então, quando ela se vê ali frente a um desafio da vida, e a gente tem desafios diários, ela paralisa. E ela não consegue chegar numa solução sem depender do parceiro. Então, trabalhar a autoestima e principalmente a autoeficácia traz uma segurança para que ela consiga resolver aquilo que precisa ser resolvido e, consequentemente, uma independência. Sim. O terceiro pilar é você desenvolver o seu autocontrole. Quanto mais você busca ali a necessidade de estar com o outro, de vigiar o outro, você começa a criar uma dependência maior, né? Então, essa questão, às vezes, de ligação, né? Você liga, a pessoa, ela não te atende, aí você começa a ficar mais ansiosa, e aí você começa a ligar mais, né? E aí, não desenvolver esse autocontrole faz com que você tenha uma ansiedade e fique mais desesperada para ter ali o controle daquela pessoa. Principalmente em algumas situações que pode ir além, como, por exemplo, o GPS está ali vigiando a pessoa 24 horas. Claro que a gente entende que
Atualmente a gente vive sim num mundo perigoso, mas você sabe sobre a sua verdade, você sabe quando você está ali no GPS para acompanhar o seu parceiro ou sua parceira por uma questão de segurança, ou quando você entra lá para vigiar. Tá, deixa eu ver exatamente aonde ele está. Deixa eu ver se ele está falando a verdade. E isso não é saudável. Então a gente sabe quando a gente está sabendo, a gente sabe por que a gente está usando aquela ferramenta, né? Então desenvolver esse autocontrole de não necessitar ficar ligando 24 horas, ficar mandando mensagem, ficar vigiando e viver a sua vida, né? Então no lugar de ficar lá vendo o GPS, o que você pode fazer por você? Então desenvolver esse autocontrole. Que é bem difícil, né? A gente sabe que é difícil, que gera bastante ansiedade. Sim. E por isso que para conseguir desenvolver todas essas dicas aqui, a terapia ajuda muito nessa autoanálise, principalmente em ferramentas para conseguir controlar a ansiedade que vai gerar esse autocontrole. E a quarta dica que a gente quer deixar aqui é também sobre uma ilusão que a gente tem da permanência. Então, a gente também aprende, e mais uma vez trazendo aqui de uma forma lúdica, os contos de fadas ensinam a gente o famoso final feliz. O felizes para sempre. E a gente acaba se apegando nisso e entendendo dentro das nossas crenças de que tudo é para sempre, que tudo é eterno, principalmente o relacionamento. Então a gente se relaciona com uma pessoa e tem toda aquela construção que a sociedade traz, né? Então, primeiro a gente conhece, a gente namora, a gente casa, a gente tem filhos, a gente casa para sempre. E isso acaba gerando grande frustração quando alguém se vê num relacionamento que não tá muito legal. Porque a ilusão da permanência faz com que a gente se sinta mal. E esse apego também que a gente tá trazendo aqui, e essa dependência emocional parte disso também, porque, poxa, eu preciso manter aquela pessoa comigo para sempre. Então, o que eu posso fazer? Quais ferramentas que eu vou adquirir para manter o controle sobre aquela pessoa? Sim. Isso gera fortemente e reforça fortemente essa dependência emocional. Então, entender que nem tudo é para sempre. E se a gente percebe que uma relação ela não está caminhando frente aos meus valores e não está me trazendo também momentos de felicidade, momentos de completude, faz sentido eu permanecer nessa relação? Exatamente, porque às vezes a relação já está totalmente desgastada, a pessoa ela não está feliz, ela não está vivendo um relacionamento de acordo com seus valores, como você mesmo disse, mas ela permanece. E por quê? O outro pilar, o último aqui, é o medo da rejeição. Então, para não passar pela rejeição, ela aceita passar por coisas que não condiz com seus valores e que não está fazendo com que ela seja feliz. Viver é muito complexo. Um ser humano é muito complexo. Então, assim, diante da nossa vida, a gente vai passar por muitas experiências. Dar abertura para o desconforto é fazer com que você entenda que a rejeição é um sentimento natural da espécie humana. Provavelmente nós iremos passar. Eu já passei. Tenho certeza, você, Gabi, que você também já passou, E né? não só numa relação, né? Rejeição como um todo, seja no mercado de trabalho, seja numa vivência, assim, muito básica que a gente tenha. É algo natural e a gente aprende com isso. Exato. E que toda emoção, ela tem começo, meio e fim. É, sim, desconfortável, mas quando você dá abertura para viver ali uma emoção que ela vai ter começo, meio e fim, você também dá abertura para uma vida significativa, o relacionamento que realmente você quer ter, aquele relacionamento saudável, ao qual você faça as coisas que te faça feliz, tenha momentos com o seu parceiro, e isso faz com que o relacionamento seja mais saudável. Exato. Então, bom, essas eram as dicas valiosas. Exato. Espero que tenha agregado para cada um que ouviu aqui esse nosso episódio. E a gente se vê no próximo. Exatamente. Deixa aqui o comentário de vocês, quais temas vocês querem ver aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.